David H. Nos 3 elementos, Humberto diz que democracia se refere à violência e falta de perspectiva na favela. Errado. Democracia é liberdade de expressão, imprensa livre, divisão de poderes, etc. O que você acha? Sendo muito honesto, eu acho assim, as definições de democracia são diferentes para os marxistas-leninistas e para, digamos assim, as correntes mais comuns e mais vigentes, assim, né? Não vou dizer que é o mainstream, para o consenso mais acadêmico, que é utilizado hoje para a democracia. Então, nós vivemos em democracias liberais, do ponto de vista liberal. Liberalismo econômico e tal, que implica nessa questão de liberdade de expressão, imprensa livre, divisão de poderes e tudo mais. Né? E isso é considerado uma democracia liberal. Isso daí, tanto liberais quanto comunistas admitem. Nós vivemos em democracias liberais. O que os comunistas defendem é que a democracia liberal não é democrática, porque ela só vale para quem tem dinheiro. Se você for pobre, você não vai ter acesso ao judiciário de maneira justa, você não vai ter acesso à sua liberdade de expressão de maneira adequada e não é imprensa livre, entendeu? O que eles dizem é, a democracia liberal ela não permite que todos tenham os direitos que a Constituição garante. Aí você fala, mas isso é porque é o Brasil, que é um país muito desigual e é um país cheio de problemas, mas não seria um problema da democracia liberal em si. Para os comunistas, sim, isso é um problema da democracia liberal em si. A democracia liberal não teria por base condições de fornecer uma igualdade de liberdade de expressão, de divisão de poderes, de acesso ao judiciário, essas coisas todas, para todo mundo. Que é só quem tem dinheiro, ou uma classe média, pelo menos, ali, que teria acesso aos direitos da democracia, enquanto que os pobres sempre estariam excluídos. Essa daí é a ideia que os comunistas têm de democracia. Eles sempre estariam excluídos. Tanto é que é por isso que quando o Humberto falou isso, eu fiz aquela pergunta sobre os países nórdicos. Eu falei assim, talvez a gente, o problema não seja na democracia em si, seja na aplicação que ela tem em boa parte dos países. E aí eu falei, e se você fizer uma comparação com a Finlândia ou com a Suécia? Lá a democracia chega para mais pessoas, não para praticamente todo mundo. Ainda que certamente tenha grupos de pessoas na Suécia ou na Finlândia que sejam muito pobres e que não tenham tanto acesso. E aí o Humberto falou que sim, que nesses países a democracia ela é mais inclusiva para mais pessoas, mas aí o ponto dele foi dizer que são poucos países que conseguem chegar nisso porque não dá para o mundo inteiro atingir uma plenitude de direitos para todas as pessoas numa democracia liberal, se todos os países forem democracias liberais. Eu concordo com o que o Humberto falou. Eu acho que são pontos diferentes. Eu não acredito que uma coisa responda à outra. Eu ainda não me convenci de que as democracias liberais são desiguais por definição. Que seria impossível de todo... Eu acho que não. Justamente porque eu vejo esses países aí em que a coisa deu mais certo. Não me convenci de que é impossível o mundo inteiro chegar nesse nível. Eu entendo só que a gente tem problemas muito anteriores que não foram sanados, que tem a ver com o passado colonial, que tem a ver com uma injusta distribuição de recursos, que tem a ver com brigas políticas de países que não querem abrir mão de certas coisas. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, Guerra Fria, tal, não sei o que, babá. Então, Segunda Guerra, Primeira Guerra, todas essas coisas do século XX, as coisas anteriores também, escravidão, exploração, tudo mais. Então, eu acredito que são mazelas derivadas do passado que impedem que hoje o sistema democrático funcione em boa parte dos países de maneira igualitária e obviamente que a democracia não é uma panaceia, né? A democracia liberal não é uma panaceia de você chegar e falar assim, não, isso vai salvar o mundo e tal. Não. Mas eu particularmente ainda defendo esse sistema. Ainda que eu entenda que, apesar da China ter pontos que eu discordo fortemente, ela arrumou um jeito de funcionar. E funciona bem. E eu não estou disposto a abrir mão de alguns direitos, por exemplo, uma imprensa livre ou a plena liberdade de expressão de poder xingar o presidente. Eu não gostaria de abrir mão disso. Mas que muita coisa funciona muito melhor na China do que aqui e do que em qualquer outro país, isso é inegável, né? Então, há pontos a serem argumentados ali. Eu acho que é esse o ponto que o Humberto estava se referindo. E essa questão é justamente na definição. Os comunistas, pelo menos os marxistas-leninistas aí que estão mais comuns na internet hoje em dia, têm definições diferentes do que é uma democracia e do que é uma ditadura. São definições diferentes de democracia e ditadura, que não são
as mais utilizadas do ponto de vista acadêmico tradicional ou, digamos assim, das estruturas existentes hoje que coordenam os países e tudo mais, tá?